nossos olhos, vamos falar com o nosso Deus, em nome de Jesus. Pai vivo e poderoso, nós iniciamos esse momento da nossa aula, Pai, mais uma terça-feira. Obrigada, Jesus, muito obrigada, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado, nos orientado, nos tem dado condição de estarmos aqui na Tua casa, aprendendo mais com o Senhor. Eu te peço, Deus, que o Senhor venha esclarecer sempre o nosso entendimento, para que tudo que for dito seja realmente inspirado pelo Senhor e que a gente consiga entender de fato, e que em nome de Jesus, ó Pai, seja barrada toda falta de entendimento, toda palavra mal interpretada, em nome de Jesus. Toma conta dessa aula, Pai, que a gente possa crescer no Senhor, na força do Teu poder, eu oro em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Então vamos abrir as nossas Bíblias. A gente vai iniciar. Calma, minha amiga. Nós vamos iniciar na leitura da parábola de Mateus 22, do 1 ao 14. Poxa, a Andréia me mandou um áudio, eu não vou conseguir ouvir agora. Avisa para ela que a gente vai gravar a aula e sobe no YouTube. Vamos lá, Mateus, capítulo 22, do 1 ao 14. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhe em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram, um para o seu campo, outro para o seu tráfico. E outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se, e enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os seus servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestido de núpcias, e disse-lhe: amigo, como entrastes aqui, não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos seus servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Nós estamos na parábola do banquete do casamento, tá? Mateus 22, 1. E aqui na gravação nós estamos no estudo das parábolas. Hoje já é a terceira aula, minha gente. Já são 3 semanas que a gente está se reunindo aqui. Como passa rápido o tempo, né? Jesus! E hoje a gente vai ver repetição de palavras que Deus ele repete, Jesus repete nas parábolas. E é interessante a gente lembrar por quê. Por que Jesus repete? Porque Deus que nos criou sabe exatamente como a gente funciona. Então ele sabe que o ser humano ele vai aprender por repetição. Tanto é que a alfabetização de criança, eles passam a alfabetização repetindo, fazendo, repetindo. E Jesus ele vem repetindo os conceitos, trazendo novos cenários, mas repetindo os conceitos que a gente vai ver. Nós vamos falando de bodas, de casamento, de pai, de
convidados, e você vai ver que a história se repete. Nós vamos estudando a história da humanidade. As parábolas é isso. Como eu já falei para vocês, os rabinos, eles ensinam até os dias de hoje parábolas que têm fundo moral, e Jesus trazia parábolas que contam a história da humanidade. Ele sempre vai trazer: o reino dos céus é semelhante, e ali ele coloca alguma coisa. Primeira coisa que a gente vai ver aqui, que Jesus, o professor, entende que o aluno aprende por repetição, foi o que eu já falei. Por isso o Senhor repetia o assunto e acrescentava novos elementos a cada dia. Quando a gente começa a ler a parábola, a gente vai ver então um novo nome, mas que significa a mesma coisa. A parábola passada a gente viu o dono da casa, o senhor da vinha, e hoje nós estamos vendo o rei, que também significa Deus, o dono de tudo. Então toda vez que você lê na parábola, as parábolas, o nome que remete a quem tem todo o domínio e governo, está falando de Deus. Continua dizendo. E o filho, que também aparece de novo, representa Jesus Cristo. Observação. Vou pular essa observação que não cabe muito bem aqui. Deixa eu ver. Não cabe falar disso aqui agora, vou falar depois. Vou pegar aqui o final. Os convidados das bodas do filho, que aqui a gente leu, né? Eram as bodas. O que é as bodas? É o casamento. O versículo 2 fala, né? O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas, ou seja, o casamento do seu filho. Depois eu volto para cá. E enviou seus servos a chamar os convidados para essas bodas. Esse foi o primeiro, né? O primeiro envio do rei, mandando os servos para chamar uma primeira rodada para virem ao casamento. E esses, no versículo 3, não quiseram, eles não foram. Quem são? O que representa aqui? O primeiro momento da humanidade, os primeiros convidados a virem para o reino, a virem para Deus. Quem foram esses, os primeiros convidados? Noé chamou a população para se arrepender. Aquele povo ouviu Noé? Alguém ouviu Noé? Moisés chamou o povo ao arrependimento. E aquele povo que o Moisés tirou do Egito e levou querendo levar até a terra de Canaã, ouviu Moisés? A Bíblia vai dizer que toda a geração de rebeldes que não ouviu Moisés pereceram no deserto. Nem sequer entraram na terra prometida. Essa é a primeira história da humanidade, como vários outros que vêm falando de Deus, querendo trazer à humanidade os reis que vinham, os juízes que vinham, ensinavam, quebravam altares, destruíam bosques. A população parecia que ouvia, mas daqui a pouco estava fazendo o quê? O que era mal aos olhos do Senhor. Esses são os primeiros convidados. Os segundos convidados, versículo 4. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, tudo já pronto, vinde às bodas. Quem são esses segundos chamados, esses segundos convidados? Quem que foi chamando essas pessoas? Os profetas. Eles saíam pelas ruas proclamando, alertando, mas a Bíblia vai dizer que os convidados fizeram caso. Foram cada um para o seu campo, cada um para a sua obra. Eu me lembro aqui, inclusive, da restauração do segundo templo. Deus fez uma obra tão maravilhosa. Aquele povo foi vendido, levado cativo para a Babilônia. Tem muitos outros profetas, né, no meio do caminho, mas eu quero falar desse momento final. Lá na Babilônia, Deus levanta profetas dizendo para eles que eles voltariam, que eles retornariam à terra, que eles tinham que reconstruir o templo,
Deus faz uma obra maravilhosa, eles voltam, e como é que fica a construção do templo durante muitos anos? Parado. Se a gente ler lá em Ageu, eu estou pedindo de Deus a permissão, que eu quero fazer esse estudo, essa campanha aqui na igreja, a reconstrução de Neemias. Mas para a gente fazer a reconstrução de Neemias, a gente tem que vir lá de Esther, porque a história começa bem antes, né? Você sabe que nesse momento da história, a gente vai ter Ageu, Zacarias, Esther, Neemias, a gente vai ter vários nomes que compõem o retorno daquele povo à Babilônia. No primeiro momento que eles voltaram tudo animado, tudo com vontade, começaram a construir. Daqui a pouco cada um foi para o seu desejo. A Bíblia vai dizer que a obra do templo parou, e aí Deus inclusive chama a atenção. Olha, todo mundo parou, foi cada um construir a sua casa, e a minha casa está como? Abandonada. E Deus fica muito triste, indignado com aquele povo. Você vê, o próprio Jesus já está contando a história da humanidade, né? São esses, aqueles profetas que alertaram, que falaram, e eles não ouviram. Continua dizendo, e ainda ultrajaram e mataram, né? Aqui é o versículo 5, fala que ainda pegaram os profetas, ultrajaram os profetas e mataram os profetas. Jeremias foi um desses, que foi lançado num poço. Daniel, enfim, vários que foram com tentativas de morte, e outros até mortos. Versículo 7. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se, e enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. No estudo que eu fiz, sabe o que fala sobre esse versículo? O cumprimento do que aconteceu com Nabucodonosor, que queima todo Israel nos anos 70 a.C., antes deles irem para a Babilônia, né? Antes desse fato que eu contei aqui da Babilônia, a Bíblia vai dizer e vai contar, a história também vai contar que Nabucodonosor botou fogo em toda a cidade de Israel. Aconteceu o que está escrito aqui, ó: cidades foram destruídas e incendiadas. Aí o versículo 8: então diz aos servos: as bodas estão preparadas, mas os convidados não são dignos. E depois as saídas dos caminhos, tem uma versão que diz: e depois as encruzilhadas, e convida para a boda a todos que encontrares. Agora não é mais um povo específico, aqui já está falando do terceiro tempo da humanidade, quando Jesus vem, morre na cruz, e o evangelho se expande para quem? Para nós, chega até nós, né? O povo indigno, o povo das encruzilhadas. E os servos saindo pelos caminhos. Quem que eram esses servos que saíram pelos caminhos? A igreja primitiva, os primeiros cristãos. Eles saíram evangelizando, e Deus deu um poder tão grande para esses primeiros evangelizadores do mundo, que dava a capacidade de 3.000, 5.000 pessoas se converterem a cada pregação, a cada manifestação dessas pessoas. Era tremendo. Continua aqui dizendo: os servos, que são os apóstolos, a igreja primitiva, e vai vindo até a gente, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto mal como bom. O que isso significa, os maus e os bons? A Bíblia vai falar isso, irmãos. São as grandes explosões de conversão. Hoje em dia, graças a Deus, está tendo grandes ondas de conversão. Não só esses dias, na história da igreja, os grandes avivamentos, as grandes histórias, a gente vai vendo cidades se rendendo, países se rendendo, pessoas que a gente nunca imaginava aceitando Jesus. Não sei se vocês já tiveram o privilégio de assistir ou estudar o avivamento da Rua Azusa. Alguém já estudou sobre isso? Eu fui no musical, eu assisti o musical, coisa linda. Era a igreja que ainda era disseminada, brancos e negros, e aí, se eu não me engano, foi até com
não vou arriscar falar nome, porque eu sou péssima de gravar nomes, ainda mais gravando aqui. Quando não está gravando, não fica para sempre, né? Mas gravou, já era, não vou arriscar dizer o nome. E ele começa então a lutar pela dessegregação da igreja. E aí ele começa, ele negro, frequentar igrejas de branco. E aí os brancos deixavam o negro isolado. E ele começou em guerra espiritual, em luta. E a presença de Deus desce de um jeito tão grande naquela igreja, que pessoas começam a chegar e agregar e a querer ficar junto daquele povo por conta da unção que descia naquele lugar. Quando perceberam, já estavam brancos e negros adorando a Deus junto. Foi quando começou a dessegregação lá nos Estados Unidos, dentro de uma igreja com avivamento derramado do Espírito Santo, as explosões de milagres. É só a gente olhar para o Brasil, por exemplo. Em coisa de 30 anos, a taxa dos cristãos no Brasil mais do que dobraram. Hoje o Brasil já não é mais 3%, 5%, 10% de cristãos. Hoje a gente tem uma porcentagem de praticamente 40%, 50% da população aceitando, né? A gente vê as igrejas cheias. Antigamente as igrejas não eram cheias. Pega 30 anos atrás, 40 anos atrás, quase nem se tinha igreja. Eu lembro aqui no nosso bairro, eu moro aqui nesse pedaço desde quando eu nasci. Eu nasci, fui criada aqui no Jardim Peri, aqui na frente do lado da Besni, depois Jardim Peri, depois Elisa Maria. Então eu sempre aqui nesse pedaço, nesse triângulo. Eu lembro que a gente andava a cada 10 metros, 5 metros era um bar, era um boteco. Hoje em dia você vai tropeçando nas igrejas. É igreja, 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 igreja. Eu lembro até que um homem foi reclamar uma vez com meu pai. Eu não sei para que tanta igreja aberta. Ele falou: você prefere uma igreja ou um bar? Aí ele falou: verdade, prefiro uma igreja. Pelo menos está socializando, ressocializando, recuperando pessoas, né? Então está tendo uma grande explosão. Hoje em dia está na moda você ser cristão. Hoje em dia está na moda você ir na igreja, fazendo stories, louvando a Deus, adorando a Deus. Você vê até no meio dos artistas. A maioria dos artistas hoje vão à igreja. Antigamente eles iam escondidos. Mas a senhora acha que isso é falso? Não, eu já vou explicar aqui, vamos já entrar aqui, São as explosões. É isso aqui, é a parábola. Ia chamar, iam vir tantos maus como os bons, ia encher a sala do banquete. E a Bíblia vai dizer que na igreja você vai encontrar maus e bons. Por isso eu já quero aqui aproveitar essa oportunidade para desmistificar, para você não colocar essa ideia na cabeça de que na igreja você vai encontrar todo mundo da hora. Não, chegou na igreja, todo mundo é crente, todo mundo é maravilhoso. A Bíblia está dizendo que na festa do banquete chegou-se os bons e os maus. E a Bíblia mesmo, Jesus mesmo nos orientou que é necessário que o joio e o trigo cresçam juntos. E quem vai fazer a divisão disso? É o próprio Deus. A gente não pode recriminar ninguém. Por isso que eu escrevi aqui, explosão de conversão, pessoas que aceitam verdadeiramente o Evangelho e querem ser trigos. A gente vai encontrar na igreja pessoas que verdadeiramente querem ser de Deus, vida transformada. E também vamos encontrar outras que dentro da igreja escolhem permanecer sendo joio. E vai sempre existir. Pastora, quando vai deixar de existir gente ruim dentro da igreja? Só quando Jesus voltar, que ele aí vai fazer a separação do joio e do trigo. O joio ele vai jogar no fogo e o trigo ele vai levar para o céu junto com ele. Então, a porcentagem, hein? A gente vai entrar daqui a pouco na parábola das 10 virgens. E eu falei aqui, irmãos, foi uma das pregações que mais marcaram a vida de alguns irmãos aqui que me procuraram no final do culto. A pregação das 10 virgens. E é estatística. Você vai ver sempre quando Deus fala de arrebatamento, de ida ao céu, ele fala, eram 10 virgens, 5 loucas, 5 insensatas. Eram 2 trabalhando no campo, um subiu, o outro ficou. A porcentagem sempre é meio a meio que Deus ele fala. Então quando a gente olha para uma igreja de 100 pessoas, a porcentagem pode ser só 50 sub, 50 fique.
Não vou pensar só em placa de igreja, mas 50% da população do mundo é cristã. Desses 50%, provavelmente só 25% realmente quer viver com santidade e vai, e os outros vão ficar. É a porcentagem, não tem como para a gente fugir. Mas é bom a gente saber, para a gente não se escandalizar, principalmente os que estão chegando novo na igreja. Às vezes tem aquela ideia, eu estava até conversando com o irmão. O irmão não, estava conversando com o policial que trabalhava aqui. Eu falei para ele assim, ó, tu trabalha com coisa ruim, tu sabe. E dentro da igreja é o local mais fácil para você enganar pessoas. Por quê? Porque ninguém vem para a igreja armado, cheio de pedras. Você chega na igreja e você se desarma, porque você está na casa de Deus. Tanto é, irmãos, que eu fico vendo a inocência do pessoal aqui. Chega aqui na igreja, deixa a bolsa em cima da cadeira e vai embora. Deixa o celular exposto e vai embora. A câmera, eu ia contar. Eu já olho para a filmagem, né? Tem coisas que eu falo, tem coisas que eu não falo quando está gravando, não. Mas ó, ontem, por exemplo, entrou uma pessoa aqui mal intencionada. Graças a Deus, a gente tinha um dos seguranças que tem visão, ele percebeu. E Deus também me mostrou. Meu filho pegou o celular, é uma coisa que eu tenho que cuidar com ele. Que às vezes ele fica ali na frente usando, brincando, e a gente nunca sabe quem entra e sai. Ele acordou e, grogue do sono, sentou lá atrás na cadeira, deixou o celularzinho assim na mão e ó, capotou. E eu comecei a perceber, essa pessoa estava andando pela igreja inteira, dizendo que estava adorando, balançando a mão, mas a gente, o Espírito Santo dá discernimento, a gente sempre tem que pedir, Deus nos dá discernimento. Eu já entendi. Aí eu falei até com uma obreira, ó, presta atenção que não tá legal aquilo ali. Não sei se a obreira prestou atenção, mas de repente eu vi ela assim, ó, atrás do Levi, muito tempo atrás do Levi. Aí eu fui lá e peguei o celular da mão dele e guardei. Aí sabe o que aconteceu? Essa pessoa deixou a criança na escolinha e ó, foi embora. O segurança viu, pegou ela já chegando na Cachoeira do Antunes e trouxe ela de volta. Vá pegar o seu filho lá na igreja. Ela ia abandonar a criança aqui. Olha aí a situação do joio e do trigo. Por isso que a gente tem que estar sempre ligado e alerta, principalmente quem é obreiro, principalmente quem está em pé. Teve uma vez lá na sede, que o pessoal do coral, fiquei com tanta dó, primeira vez que eles foram cantar lá na sede, e eu estava no balcão do patrocinador, eu não vi. Eles chegaram na inocência e deixaram as bolsas todas assim, ó, nas cadeiras, e foram para o altar cantar. Irmão, chegou uma senhora, sem qualquer suspeita, uma senhorinha, aquela que você fala assim, é minha avó, dá vontade de abraçar e dar um cheiro, e com a sacola, uma bolsa, chegou assim, ó, foi olhando, aí sentou do lado de uma bolsa, olhava para um lado, olhava para o outro, começou a pegar nas bolsas assim, ó, para ver qual que era a mais pesada, e escolheu a bolsa que ela queria, deu uma disfarçada, abriu uma sacola, pegou a mochila, colocou dentro da sacola, fechou a sacolinha dela, aquelas sacolas de senhoras que a gente nunca vai duvidar, que a gente está carregando o que aí, sei lá, coisa de senhora. As senhoras não têm mania de andar com um monte de bolsa, olha lá, bolsa, bolsa, bolsa. Não é a senhora não, estou mostrando a minha. Eu carrego sacola, estou mostrando a minha bolsa ali, ó, a minha bolsa. Pegou e ó, sumiu. E a gente só viu porque a moça, quando foi pegar a bolsa, ela chega, ficou pálida. Ela foi lá no balcão, entregaram alguma mochila por aqui. Eu falei, amiga, te roubaram. Mas como? Na igreja? A igreja entra bons e maus. Na igreja entra gente bem intencionado e gente mal intencionada. Levou a bolsa, a gente puxou na câmera e viu toda a movimentação da senhora. Coisa séria. Por isso que a gente tem que ficar sempre atento e não ficar com esse pensamento que na igreja só tem gente boa, porque não é. O Senhor Jesus nos falou, chegou gente bom e gente mal. Olha aqui, não foi isso que a gente leu? Versículo 10. Tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados.
Aí continua falando. Até botei aqui, né? Vivemos momentos de igrejas inchadas, de convertidos, que não querem a santidade. Mas é bíblico. O Senhor falou que isso ia existir. Continua dizendo. E a festa nupcial foi cheia de convidados. 11. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. Aqui vai falar mais uma vez de vestes. Você já notou que em quase toda a parábola aparece essa questão de vestes? Por quê? Lembra que eu expliquei para vocês? O Senhor quer nos ensinar e nos mostrar que nós, como filhos de Deus, nós temos que estar vestidos para cobrir a nossa nudez. Apocalipse mesmo fala isso, né? Compre de mim ouro, colírio e vestes para que não vejam a nudez da sua vergonha. Porque o homem sem estar revestido com o Espírito Santo, ele é vergonhoso, ele é ruim. Quem já esteve no mundo aí e já bebeu, ó, encheu a cara. É quando enche a cara que as coisas afloram. Encheu a cara, tem gente que fica chorão, tem gente que fica brigão, tem gente que fica dando risada. Aquilo que está dentro de si vai para fora, altas vergonhas, faz altas coisas. Até no próprio filmes de Hollywood a gente vê, né? Vocês já assistiram aquele filme, Se Beber Não Case? Quem já assistiu esse filme? Ah não, minha gente, é tão antigo assim que ninguém nunca viu. Ai, agora eu me senti mal. Já ouvi falar. É um filme de comédia, que aí eles vão para uma despedida de solteiro, mas bebe todas e no outro dia eles começam a ver as desgrameiras que eles aprontaram, até tatuagem rolou e um monte de coisa errada, porque a bebida, né, faz isso, mostra a nudez. Então a Bíblia vai nos orientar que a gente tem que estar revestido, nós temos que colocar as roupas. E hoje eu trouxe para vocês o exemplo de Efésios 5. O que diz lá em Efésios 5? Vamos lá dar uma lida? Efésios, capítulo 5. Vamos ler? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Isso aqui é forte, né? Está dizendo que entre a gente não pode nem se nomear tais atos, como prostituição, impureza e avareza, nem torpeza, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isso, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, ou idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. E ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo eram trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenados pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, olha aí, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós
Pulei aqui. Falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Mas o versículo que a gente quer falar é o 27. A igreja tem que ser apresentada gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O que é a mácula? É a mancha, sem feridas e sem pecados. E as rugas é sem traços de coisas velhas, do que se fazia no mundo. Por que eu escolhi ler todo o capítulo? Para você ver que nesse capítulo vai elencar várias coisas do passado que a gente tem que, riscar das nossas vidas. É 5:27. É o versículo 27. Entenderam até aqui? Precisamos ter vestes de santidade. Aí o que chama a atenção? Quando o rei entra na sala, ele vê que tem um no meio daqueles que não tem veste nupcial. Não está sem mácula, sem ruga. E esse um representa quem? Aqueles que vêm até a presença do Senhor e não querem compromisso, só querem milagre. Não se importa, no meio daquele povo existiu um convidado que não se importou em se arrumar. O interesse dele era apenas o banquete, a comida. Para os nossos dias isso representa o quê? Pessoas, até coloquei, existe algo semelhante nos nossos dias? Pessoas que só querem buscar a Deus para receber os milagres. E o que vai acontecer com essas pessoas? O Senhor contou aqui na parábola o que aconteceu com esse um que chegou lá só com a roupinha, sem roupa, só para comer. A Bíblia fala, cadê? Versículo... Qual é o versículo? 13. Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela não vai ter a salvação. Ela vai viver a vida dentro da igreja, mas quando a trombeta soar, o nosso nome ser chamado, Deus começar o julgamento, Jesus na realidade, começar o julgamento, essa pessoa vai ser lançada nas trevas exteriores, não entrará no céu. Isso aqui já mexeu muito a minha cabeça. Já pensou? Fala, David. Eu acho que dá a impressão de que essa pessoa foi lançada fora, ela estava no meio da festa, ou seja, ela experimentou as coisas boas às vezes, mas mesmo assim Deus foi... Desfrutou das coisas boas, comeu do banquete, viu o noivo, viu os convidados, participou de tudo, mas foi amarrado e lançado fora. Bem observado. Quem foi esse cara que a gente pode falar sobre um nome específico que representa essa única pessoa? Judas.
O exemplo de Judas. Judas foi chamado, e eu ouvi uma pessoa falando sobre isso, eu falei, cocei até a cabeça assim, mas Jesus chamou Judas de amigo, mesmo Judas tendo traído, mas não foi porque Judas continuou sendo amigo, porque quem trai não é amigo, quem trai não é amigo, quem trai não ama, quem trai é egoísta, é interesse próprio, não tem sentimento. Mas por que Jesus chama ele de amigo? Vamos lembrar o que é a aliança de amigo que a gente já aprendeu? O que é essa aliança que o Senhor faz conosco? Tudo que é meu é seu, tudo que é seu é meu. Então Jesus tinha uma aliança com Judas, só que essa aliança, para ela ter efeito, ela precisa ser recíproca, ela não é só de mão única, só de Deus para o homem, tem que vir do homem também para Deus, é uma via de mão dupla, não é de mão única, é uma via de mão dupla. Deus ele vem e a gente responde ao chamado. Então Jesus tinha feito uma aliança com Judas, uma aliança com todos aqueles que ele chamou. Então quando ele soube, porque na mesa da ceia, quando eles se sentam para ceiar, Jesus já sabia que Judas ia trair. Quem já leu aí essa passagem? A Bíblia vai contar, a Bíblia conta que Jesus ele fala, um aqui no meio de nós vai me trair. Aí começa a conjecturar um com o outro, mas quem? Será que sou eu? Será que sou eu? Ele falou, a quem eu der esse bocado de pão é o que vai me trair. E ele vai dar na mão de Judas. E olha no olho de Judas e fala, amigo, apressa-te a fazer o que você tem para fazer. Apressa-te, faz logo. O pastor Josias tem uma pregação pesada nisso aí. É pesado. Tem alguns amigos que ficam até meio entristecidos, mas é verdade. Pessoas que ficam assim, eu vou sair da igreja, eu vou sair da obra, eu vou sair. Apressa-te, vai logo. Jesus mandou, apressa-te. Não é eu que estou falando, Jesus mandou, apressa-te, faz logo o que tu tem que fazer. O pastor Josias até coloca assim na postagem, está querendo sair da igreja? Sai logo, nos faça esse favor. É pesado, mas Jesus mandou. Jesus entregou para Judas e falou, apressa-te Judas, vai, faz o que você tem que fazer. Mas ele chama Judas de amigo, para quê? Para fazer a intenção de Judas lembrar daquela aliança que foi feita, e dar a Judas uma oportunidade de arrependimento. Porque toda vez que a gente está prestes a pecar, o Espírito Santo nos fala e nos incomoda. Fala. Mas Judas não se arrependeu? Não. Mas ele se suicidou. Vou já contar por quê. Vamos já entrar nesse mérito. É o próximo slide. Toda vez que alguém vai cometer um fato, o Espírito Santo vem e te avisa. Não faz. Para quê? Para te dar a oportunidade de você se arrepender e não fazer. Mas a pessoa teima e faz. Aí a consequência vem. Judas teimou e fez. Aí entra o que o irmão Augusto perguntou. Mas ele não se arrependeu? Não. Vou te falar por quê. Olha qual era a intenção de Judas. Judas ele tinha um foco diferente. Ele queria uma posição no Sinédrio. Prometeram para Judas que iria colocar ele lá, junto com os fariseus, lá com os saduceus, o pessoal. E quando ele vendeu e viu que não aconteceu o que ele queria, aí ele sentiu não arrependimento, mas ele sentiu remorso. Mas por que ele sentiu remorso? Porque ele fez o que fez e nada aconteceu. Agora, se tivesse acontecido, ele ia estar, deu certo, de boa. E é o que acontece com a maioria do povo. Vai fazer alguma coisa errada, deu certo? Da hora, deu certo. Deu errado, oh meu Deus, me perdão, eu não devia ter feito. O que é arrependimento e o que é remorso? Agora é uma pergunta. Bora lá, alunos, bora conjecturar, bora pensar. O que é arrependimento e o que é remorso?
Você errar, não praticar mais e ainda produzir frutos de arrependimento. Tem gente que erra e não faz mais, mas finge que nunca praticou aquilo. Tipo, falei mal da irmã Regina. Falar mal do irmão é pecado ou não? Me arrependi. Só que ela não precisa saber que eu falei. Eu vou fingir que, ó, nunca nem vi. Já viu aquele meme? Nunca nem vi. Nunca mais vou falar dela, mas também nunca nem vi o que eu fiz. Quando a Bíblia fala que a gente tem que voltar com o irmão, confessar e refazer. Isso é produzir fruto de arrependimento. Você volta, você pede perdão. Zaqueu, quando teve encontro com Jesus, qual foi a reação dele imediata? Senhor, no que eu defraudei, eu vou devolver 4 vezes mais. E ele foi e devolveu. Tudo que ele roubou, ele devolveu 4 vezes mais. Quem se arrepende não consegue. Como, por exemplo, dar um exemplo para vocês aqui bem polêmico. Um traficante. Toda a sua renda oriunda de venda de entorpecente. Aceita Jesus. É correto ele continuar morando na mansão e andando no carro zero? Mas tem gente que continua usufruindo dos bens adquiridos, continua, por exemplo, outro assunto polêmico, se envolveu com alguém casado, destruiu um casamento, se juntaram para fazer outra família, vem para a igreja, na posição de amantes, pedem perdão e se arrependem, mas aí pede para o pastor fazer o casamento. E aí? Casamento do marido dos outros? Aí acho que tem que largar uma. Mas aí nesse caso o arrependimento não vale? O arrependimento é você devolver o homem da mulher que tu roubou. Tá certo. É. Agora numa situação diferente, já encontrei separado, divorciado, viúvo, ok, vida que segue, mas provocou o negócio, ainda fica, por isso que o pessoal fala assim, ainda fala que é presente de Deus, o meu presente de Deus, ainda vai para a igreja para abençoar. Eu já recusei de fazer casamento assim. Teve um casal que saiu muito chateado comigo da igreja, porque eu não fiz. Eu não posso, não tenho fé para isso, não tem condição. São situações polêmicas, mas que precisam ser analisadas. Precisa ter obediência. Fruto obediência de arrependimento. A Bíblia nos ensina. Não é só se arrepender e pedir perdão. Você tem que gerar frutos. Inclusive para gente que perdoa. Quer ver aí um assunto que é super polêmico, que eu evito pregar na igreja? Porque nem todo mundo tem essa compreensão, mas eu entendo dessa maneira quando eu leio José. José, ele perdoou os irmãos? Perdoou, mas ele não trouxe os irmãos para o convívio até ver que eles estavam arrependidos. Enquanto ele não viu que os irmãos verdadeiramente estavam arrependidos, produzindo frutos de arrependimento, ele não trouxe aquelas pessoas de volta para as suas vidas. E é o que acontece muitas vezes. Teve uma vez que eu acho que Deus que me tirou mesmo dessa igreja. Olha que eu acho que eu ia sofrer, eu acho que ia ser morta. Eu já tinha recebido até ameaça. Tinha uma família que tinha dito que ia lá me pegar. Porque o que aconteceu? Saí do foco, né? Porque o que aconteceu? Uma mãe veio me confidenciar que o parente tinha praticado um ato libidinoso com a menina. Se ela devia ou não denunciar. Aí o que eu aconselhei? Denuncia. Aí o padrasto da menina, que era parente da pessoa que mexeu, disse que eu fui super errada. Denunciar, que cristão é esse? Tem que perdoar. Mas essa pessoa se arrependeu do que fez? Essa pessoa vai continuar praticando. Eu falei para ela assim, ó, mãezinha, cava fundo que você vai achar outras vítimas desse cara. Porque quem mexe com uma criança, mexe com várias. O pedófilo, ele nunca é de um só. Eles são de várias crianças, você vai encontrar várias. E ela começou a cavar. Descobriu mais 3 meninas na família que ele mexeu. E ela denunciou. Não sei como é que está agora o assunto.
Mas a família que estava já começando a falar, eu vou lá nessa igreja passar com essa pastora. Como é que ela faz uma coisa dessa? É coisa séria. Então eu vou perdoar o cara que fez essa maldade e trazer ele de volta para ficar abusando de novo da minha filha? Eu perdoo, porque eu não posso ter nada no meu coração, mas ele pague, acerte com a justiça ou fique distante. Eu não tenho que trazer. E aí que gera polêmica. Tem gente que fala assim, não, você tem que trazer esse de volta para o teu convívio. A Bíblia não me fala isso. Quando eu leio José, a Bíblia não me fala isso. A Bíblia me fala que José testou seus irmãos até ter certeza que eles estavam verdadeiramente arrependidos. Quando ele viu o irmão mais velho, Simeão, implorando, não me deixa eu preso, mas não prende Benjamim, porque se você ficar com Benjamim, o meu pai morre de vez, porque o irmão dele já padeceu. A gente tem que proteger. Quando ele viu verdadeiramente o arrependimento de proteger o mais novo, aí ele se revela. Sou eu, irmãos, vem todo mundo para cá, vem para perto. Então a gente tem que entender a diferença de remorso e arrependimento. O remorso, por que muitas vezes a gente sofre? Porque a pessoa demonstra remorso, a gente perdoa e traz de volta. A pessoa é só remorso, porque o que o remorso faz? Dá aquela dor, aquele pesar, se mata, ou fala que vai se matar, se ameaça, se você não me perdoar eu me mato, eu não vivo sem você. Depois faz tudo de novo. E depois faz tudo de novo. Ah, você não me perdoou não, você não me quer de volta. Não, mas perdão e ter você de volta são assuntos diferentes. São assuntos diferentes, não são assuntos iguais. Enfim, é o que eu aprendo lendo José. Se eu estiver errada e Deus me convencer do errado, eu me reúno com vocês de novo e prego de novo. Por isso que não é um assunto que eu falo abertamente na igreja, porque ainda é uma posição minha quando eu leio José. Mas eu ainda não tive um aprofundamento sobre isso, né? Mas quando eu leio a história de José, eu aprendo dessa maneira. Terminamos a nossa parábola. Ficou tranquilo aí, pessoal? Oi. A possibilidade, com certeza. Com certeza. Do não arrependimento. Não, eu não digo nem que tem que pagar, porque às vezes o crime prescreveu, vai de cada um de querer denunciar ou não, mas tem que observar se a pessoa realmente se arrependeu, porque você volta para o convívio e ela faz de novo, aí você vai cair num relacionamento tóxico que você não sai nunca mais daquilo ali, vai virar um ciclo de... Então, mas aí, essa parte aí, em mim não é tão definida. Por quê? Porque às vezes o crime não já prescreveu, não tem como pagar, porque tem crimes que prescrevem, enfim. Mas eu acredito sim que deva ir para a justiça, mas vai depender do caso, né? De cada caso. Tem casos que não dá, tem caso que não enquadra como um crime de verdade, mas é uma ofensa, enfim. Mas tem que ter fruto de arrependimento. Tem que ter fruto de arrependimento. Agora tem gente que faz, ainda se coloca na posição de vítima, ainda fica se fazendo de coitado, é bem complicado. Eu acho que o fato, se a pessoa se arrepender, ela mesma se entrega. Isso, ela mesma se entrega. Você vê Davi, você vê o rei Davi quando ele pecou, que ele se arrependeu de verdade, ele foi fazer uma oração a Deus, que eu acho muito bonito, Salmo 51, depois você lê na sua casa. Ele fala assim para Deus: Deus, o Senhor vai ser tido como inocente de fazer o que quiseres comigo, porque eu sei o pecado que eu cometi. Então o que tu quiseres fazer, pode arrancar, pode tirar o reino, pode tirar a minha vida, pode fazer o que o Senhor quiser, porque eu pequei. Aí ele só faz o pedido: só peço que o Senhor não retire de mim o teu Espírito Santo.
Diferente de Saul. Saul, quando pecou, que foi confrontado pelo profeta, ele não se arrependeu, ele ficou, ai, mas que problema tem? Eu só guardei o melhor da ovelha para sacrificar para Deus. Aí o profeta fala, mas Deus não pediu. Deus não pediu para você fazer isso. Ele, mas foi com a melhor das intenções. O que ele devia fazer ali na hora? Eu pequei, eu errei, não devia, vou sacrificar tudo, vou exterminar tudo. Mas ele ficou batendo na tecla de que ele não estava errado. Falou que foi o povo que quis. O povo que quis. Falou que você não era o rei, que você podia mandar e desmandar, né? O povo que não, o povo quis para sacrificar. Aí quando foi a fundo descobriu até o rei vivo. Mas como assim? Você disse que era só as ovelhas, agora o rei. Ah, mas qual o problema? Eu furei o olho do rei, ele está inútil. Eu guardei o rei só para mostrar que a gente venceu. Quando Deus tinha dado. Mas quando a pessoa é assim, você vai cavando, você vai encontrar várias outras coisas. Porque não é só uma coisa, são várias. É um abismo tremendo. Vamos ler a parábola agora das 10 virgens? A última semana. A parábola da última semana ou a parábola das 10 virgens? Onde? Mateus 25. Falando de vida e não de morte, tratando da paz e não da guerra, olhando pro céu, onde está Deus? Tô lembrando aqui daquele, como era o nome daquele bandido que matou o maior serial killer do Brasil? Morreu esse ano. Pedro Matador. Diz que se converteu, mas numa última entrevista que ele deu para um professor meu de análise comportamental, meu professor perguntou dele assim, inclusive eu quero dar essa dica para vocês, gente, estudem sobre expressão corporal, sobre microexpressão corporal. Quase ninguém sabe disso, mas você sabia que o corpo fala? O corpo fala, E aí ele foi conversar com o Pedro, aí ele perguntou assim, você já está na igreja, vida nova, tal, mas você mataria de novo? Olha o que ele responde, o Pedro. Eu não posso dizer nunca mais, né? Porque eu nunca sei o dia de amanhã. Se vier alguém para me matar, eu vou ser obrigada a reagir. Agora eu te pergunto, uma pessoa começa a se arrepender? Pela sua frase, ela se arrependeu? Ela só parou de matar. Mas ela disse que se a vida dele tivesse em perigo, ele não ia ser bobo. Ele falou outra palavra, né? Ele não ia ser bobo. Usei uma palavra mais light para ficar de vocês. Ele não ia ser bobo de não reagir. Porque ele matou muito da cadeia, né? Então acho que Ele era justiceiro. Isso, ele era justiceiro. Ele falou isso. Ele falou, eu não sei se eu me arrependo, porque eu não matei ninguém bom. Eu nunca matei ninguém bom. Todo mundo que eu tirei era gente que merecia sair da terra. Eu acho que ele se sentiu o próprio justiceiro de Deus. Aí cabe a Deus julgar, né? Mas a gente pode deduzir, imaginar, supor que não houve arrependimento, porque a frase dele não, eu matei e me arrependo, nunca tiraria a vida de alguém. Aí você pensa, traz para dentro da tua casa para morar um cidadão desse. Tem gente que faz. Faz. Você não viu lá a mulher que casou com o Guilherme de Pádua? Casou de novo, saiu da cadeia, casou. E chora a morte do Guilherme de Pádua. É outra pessoa que quando você vai analisar de fato, você não vê que houve arrependimento. E ele estava onde? Dentro da igreja, ele era até pastor. Mas quando você fala do fato, quando você... Dá uma pausa aí, deixa eu comentar esse... Tchau. É bastidores, só para quem paga.
Tem muita coisa que a gente vai estudando, a gente vai entendendo o que é atuação de demônios e o que não é. São bem características. Vai, Mateus 25. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. Essa aqui eu não vou ler de novo, que todo mundo acho que já conhece. Até na pregação que eu dei, não tem muito tempo na igreja, a gente leu. Mas aqui tem umas características interessantes, que todas as 10 virgens, elas estavam vestidas, adornadas, com as lâmpadas nas mãos, preparadas para o retorno do noivo. Aqui eu coloquei, irmãos, eu vou até evitar entrar nesse assunto para não trazer polêmica, essa questão de números na Bíblia, porque a Bíblia ela não pode ser vista como numerologia nem nada dessas coisas, mas só dando uma dica assim para vocês. Existem partes da Bíblia quando é uma parte profética, e aí você tem que ter leitura da Bíblia para você entender o que é história, o que é profético, que o número vai representar alguma coisa, mas é só quando a gente fala de partes proféticas, como por exemplo, essa parábola das 10 virgens é uma palavra profética. Então o 10 representa o que? O corpo de Cristo, a igreja. Então vai ter momentos em que você vai ler o número 10 da Bíblia e vai estar falando de corpo de Cristo. Tem lugares que vai ter 10 que não fala nada, não representa Cristo nem nada, para a gente não entrar em erros, tá? Inclusive quando eu estava estudando sobre isso, eu ia até colocar uma relação do número que representa isso, aquilo, mas aí eu li um relato de um tempo lá atrás, eu acho que, esqueci o nome do cidadão, que ele interpretou os 318 homens da casa de Abraão com a crucificação de Cristo, fazendo um estudo de revelação de números, e aí você vê que se você embarca numa dessas, você fica pirado e vai tentando achar pelo em casca de ovo que não deve existir. Mas só assim, uma dica, por exemplo, a gente vê o número 4 repetidas vezes na Bíblia, os 4 ventos que vêm dos 4 cantos, os 4 rios no Jardim do Éden, que representam o quê? A totalidade, o todo. Então em momentos proféticos, onde você vai ver falando dos 4, está falando de tudo, mas não vamos levar isso como uma regra única da Bíblia, tá? A gente tem que tomar esse cuidado. Mas nesse caso, o 10 está falando do corpo de Cristo. E geralmente o 7 fala da perfeição de Deus. Mas não vamos entrar nesses méritos, tá bom? Note que as 10 virgens estavam vestidas, adornadas, estavam preparadas, elas tinham foco no noivo, elas tinham vestes nupciais, elas tinham lâmpadas acesas. Note que nessa parábola aqui agora, Jesus não vai mais falar de bons e maus, Jesus não vai falar mais de gentios e pessoas sem vestes, Jesus não vai mais falar de lavradores maus que mataram, maltrataram, não. Agora nessa parábola, Jesus vai falar de 10 virgens prontas, adornadas, preparadas, vestidas, com lâmpadas, estavam todas prontas. Agora a gente não está mais falando de joio e trigo, a gente está falando só dos trigos, ok? A gente está falando só dos trigos. E aí dentro dessa situação, a gente vai ver que apesar de terem o foco, de terem a veste, de terem a lâmpada, lembra que quando a gente fala de veste, a gente fala veste de louvor, veste de salvação, veste de santidade, veste de justiça, as vestes da guerra espiritual, elas tinham tudo preparadas, mas o que estava acontecendo com elas? Uma crise de unção. E aqui o que pega, não basta ser crente, não basta estar bem vestido, não basta estar adornado, não basta ter a lâmpada. Vocês se lembram lá da primeira aula da lâmpada? O azeite, o pavio, quantidade de óleo que queima, o pavio que fumega, que a gente falou de tudo isso. Não basta só isso, mas a gente tem que prestar atenção na quantidade de unção que temos carregado. E aqui que tem residido muito o problema. Por quê? Porque às vezes o cristão está adornado, está em santidade, vem para a igreja, está buscando, mas ele está ou vazio
Ou está cheio, ou ele só tem o azeite suficiente para queimar naquele dia. E o azeite, coloca aí um detalhe, ele é diário. Lembra que a gente estudou isso lá na lâmpada? O azeite e o pavio, eles são diários. Anota aí para você não se esquecer. A questão nessa parábola já não era mais sobre bons e maus costumes, e sim sobre a postura e a medida de unção que cada virgem possuía. O que significa a lâmpada vazia? A lâmpada vazia é aquele texto que fala do pavio que fumega. O pavio que fumega, ele não vai ser lançado quebrado, mas o pavio que fumega, ele não vai gerar, não vai estar dentro da atribuição principal que a lâmpada tem. Qual a atribuição principal da lâmpada? Iluminar. E o pavio que fumega, ele não ilumina, ele só gera fumaça. E a fumaça causa o que para quem está aqui? Confusão. Muito bom, você está lendo o texto, está interpretando, né? Legal. Causa confusão. Aí a gente começa a analisar, irmãos, aqueles filhos de Deus, santos, mas porém o convívio com essa pessoa só vai trazer confusão. A palavra não traz esclarecimento, a conduta não traz iluminação na vida, mas deixa a outra pessoa até confusa. Será que essa pessoa é crente mesmo? Será que essa pessoa é cristã de verdade? Será que ela está indo na igreja fazer o quê? É fazer o quê? O quê mesmo? É uma pessoa que até está caminhando com Deus. Eu estava conversando com uma moça lá na Herbalife, que eu fui tomar um shake essa semana. Ela estava me falando de uma presbítera. Olha, o povo fala muito, né? Eu já estou trazendo a história da presbítera para cá. Ela falou, a presbítera, pastor, é uma bênção, mas é uma mulher confusenta. Olha, briga com todo mundo na igreja. Ela é daquele tipo que quer ser pastora, mas ela brigou com a moça, virou a cara para a moça foi falar com a pastora chamou ela para conversar. Sabe o que ela falou? Falou assim, eu não vou falar com essa pastora não, nem gosto dela. É com aqui que está com azeite desse jeito, ó. Está fumegando, está precisando buscar, está precisando orar, está precisando se encher, não está sendo efetivo. A lâmpada com o azeite suficiente, ela vai iluminar, mas não vai gerar diferença. Já viu, vou dar um exemplo mais atual para vocês entenderem. Lanterna. Tem lanterna que você acende, ela brilha, mas não ilumina nada. E tem lanterna que você liga e ilumina, que é uma maravilha. Mas tem uma, você fala, nossa, acendeu mesmo? Aí você olha, está acesa, aí bota para ela, não ilumina nada, mas está acesa. São pessoas assim, que estão com óleo suficiente, mas não estão iluminando, não ilumina ninguém, não ganha ninguém para Cristo, o seu testemunho não gera impacto em ninguém, a sua palavra não gera impacto em ninguém, conviver com ela não dá vontade de ir para a igreja, conviver com ela não dá vontade de cantar louvores, de ouvir um hino, não dá vontade de ler a palavra. Andar com ela e andar com nada é a mesma coisa, porque aquela pessoa tem uma unção na vida dela, mas ela não tem o suficiente para contagiar ninguém. Vai perder a salvação? Não. Mas vai ganhar alguém? Não. Vai ter galardão no céu? Não. Meu pastor me ensinou isso. Cada alma que a gente ganha para Jesus é uma pedrinha no nosso galardão. Tem gente que o galardão vai ser imenso, e tem gente que vai entregar a carcaça pura para Jesus. Vai entrar, mas não vai ter galardão nenhum para devolver, não vai ter galardão nenhum para entregar para Jesus. Por quê? Porque a sua vida não fez nenhuma diferença. Esse é quem carrega o óleo só suficiente. E a lâmpada cheia, a lâmpada que transborda já, e a lâmpada que transborda, ela traz mudança significativa para todo mundo que está em volta. É aquela pessoa, irmãos, que consegue despertar fé em quem ouve. Só de parar para conversar assim, ó, deixa eu contar aqui um pedaço do meu testemunho, deixa eu contar aqui uma palavra para você. A pessoa vira e fala assim, eu quero ir para a igreja com você hoje. Isso é uma coisa da gente pensar. Quantas pessoas têm querido vir à igreja com a gente? Talvez está faltando encher a nossa lâmpada.
estão querendo mais vir. Mas por quê? Porque só querem ir onde é bom, onde vê coisa boa, resultado. Por isso que a gente tem que buscar de Deus. Deus, me dá essa lâmpada, esse azeite que transborda, porque eu quero iluminar, eu quero trazer vidas. Quero trazer vidas para perto do Senhor. Eu quero ter esse azeite transbordante sobre a minha vida. Em nome de Jesus. E qual é o perigo de você perder a unção? Isso aqui é muito sério. Por quê? Porque aquelas 10 virgens, 5 estavam preparadas, 5 não estavam. E essas 5 que não estavam preparadas nem perceberam. Elas não perceberam que o azeite delas não era suficiente para chegarem até o final. Tanto que, quando chega, a gente vai chegar nessa parte, o amigo do noivo gritando, elas acordam, e quando elas percebem que estão com pouco azeite, e vão buscar, e aí foi tarde, elas ficam para trás. O noivo vem, abre a porta, entra as 5 e as 5 fica para trás. E qual é o perigo de perder a unção? É exatamente isso. Corre um sério perigo de nem perceber, como aconteceu com Sansão. Sansão era um homem ungido, um homem tremendo, um homem extraordinário, com uma unção única na vida dele, mas ele foi perdendo. Dalila foi brincando com ele, brincando. Naquela brincadeira, será que ele não percebeu que Dalila estava querendo arrancar com a vida dele? Qualquer pessoa além da história, a gente percebe, nossa, que tramóia a Dalila estava fazendo, mas ele estava tão cego, tão sem unção, que ele nem percebeu. E a queda, ela é assim. Pastor Jaime nos ensina, ninguém cai do dia para a noite. A queda do cristão, ela vai devagar. Eu vou deixando, vou relativizando, eu vou abandonando, eu vou cedendo, é de pouquinho em pouquinho. Não tem como o cristão cheio da unção, hoje está transbordando unção e amanhã está no motel. Não tem. Ele vai caindo aos poucos, ele vai deixando de orar, deixando de buscar, de se consagrar, de vir à igreja, de falar da palavra, de ouvir louvores. Os louvores já não... essas músicas chatas, repetitivas. Esses louvores chatos, não gosta não. Vou ouvir Coldplay. Vou ouvir Kid Abelha. Tô falando, tava na padaria hoje, tava tocando essas músicas, por isso que eu tô lembrando, né? Eu vou ouvir, sei lá, vou ouvir Seu Jorge. É muito melhor musicalmente. Vou ouvir música boa. Aí vai deixando, vai relativizando, não vai tendo problema. Quando percebe, já está sem força, tentando vencer e não consegue mais. Esse é o perigo. Por isso que a gente não pode deixar jamais faltar unção. Aí a Bíblia vai falar, versículo 5, isso aqui chama muito minha atenção. E tardando o esposo, marca essa palavra tardando. Esse tardando é no conceito humano. Por quê? Porque o tempo para o homem é diferente do tempo de Deus. E o tempo do homem, sabe por que o homem é muito imediatista? Você já ouviu falar sobre isso? Porque dentro da gente reside, é uma luta constante. Não tem aquele que não queira as coisas imediato. Em qualquer civilização, o homem ele é imediatista, não é só o brasileiro. Qualquer homem. Por quê? Porque quando a gente foi criado no Jardim do Éden, a Bíblia vai falar que o tempo de produção no Jardim do Éden era diferente do nosso tempo. As coisas brotavam com facilidade. Então o homem não foi preparado para esperar. Já estava tudo pronto. Então o homem não foi preparado com não foi feito com essa característica de espera. Essa coisa da espera veio com a queda de Adão. Agora você vai plantar e vai comer do suor do seu rosto. O que eu entendo aqui? Que antes não exigia esforço. Então se não exigia esforço, eu não precisava esperar. Eu estou olhando um cacho de banana ali na tenda, irmãos, eu já tenho uns 3 meses. Falei, oxe, essa banana nunca vai amadurecer, não? já tem 1 ano que eu estou aqui na tenda, irmã, e aquela caixa de banana continua ali, pendurada, do mesmo jeito. Meu pai, toda vez que eu olho, ela está verde. Eu olho, será que é banana nova ou é a banana que nunca sai do canto? Que está sempre verde ali pendurada.
porque é o tempo da espera que Deus colocou. O ser humano não foi preparado com isso, por isso que para a gente é uma luta essa questão do tempo, essa questão da espera, porque o ser humano não foi feito com esse mecanismo da espera, isso foi dado depois. Então, para o conceito humano, o tardando é porque a gente tem essa coisa imediata, mas para Deus não. Deus ele sempre vai se revelar na hora e no tempo certo, mas no conceito humano acha que tardou. E aí o que aconteceu? Tosquenejaram, ou seja, dormiram, algumas com sono profundo, algumas outras, como a gente vê nos dias de hoje, a igreja sonolenta. A gente vai ver hoje uma igreja sonolenta. Quer ver, irmãos? Se a gente pensar na situação das igrejas na Europa, a Europa foi palco de grandes avivamentos. Antes de chegar aqui no Ocidente, a Europa foi o palco de muitos avivamentos. E hoje, como é que está a igreja lá na Europa? Como é que estão as pessoas na Europa? Irmãos, estão mais dormindo do que tudo. Estados Unidos foi palco de avivamento. Hoje, como é que andam as igrejas dos Estados Unidos? Dormindo. Palcos de grandes escândalos. Não há mais uma igreja séria, aquela seriedade de igreja. É só a gente olhar, por exemplo, a igreja católica. A igreja católica era uma igreja fervorosa. E hoje em dia, os próprios participantes da igreja falam: eu sou católico não praticante. Antigamente a gente encontrava muitos fiéis fervorosos mesmos, aqueles católicos fervorosos. Hoje em dia, mal a gente encontra alguém. Antigamente, nas casas era aquele monte de terço pendurado. Porque largaram a idolatria, pastora. Se fosse por isso, era bom mesmo. Mas a maioria não largou não, a maioria largou a idolatria para viver para Jesus sem idolatria não, a maioria só adormeceu mesmo, continua dizendo: eu sou católico, só que não praticante. Eles falam, eu nem vou lá. Nem vou na missa, eu lá quero saber. Então assim, você vai vendo que a igreja, quanto mais perto do noivo chegar, mais a igreja vai ficando adormecida. E a Bíblia fala que todas as 10 dormiram. Todas. Então não vai ter nenhum que não vai enfrentar esse momento de sonolência. A diferença é o tanto de unção que você está acumulando aí na sua vida para você enfrentar esse momento do retorno de Jesus. Por isso que a gente tem que buscar muito. Até coloquei aqui no próximo slide. Por isso que a gente precisa jejuar e orar, para a gente não ficar entorpecido com o mundo e com o presente século, não ficar adormecido há muito tempo, não ficar encantado com muitas coisas. Por quê? Qual é o perigo de pegar no sono? Vamos ver aqui, Mateus 7:21 vai falar de outra coisa. Sim, Mateus 7:21. O perigo é acontecer isso aqui, Qual o perigo de pegar no sono? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que me faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E o que esse aqui, o gnoskis em grego, significa conhecimento no grau mais íntimo. Então é aquele que faz a vontade, esse fazer a vontade do Pai é no grau mais íntimo de conhecimento e de relacionamento com Deus. Então, nem todo mundo que fala Senhor, Senhor vai entrar, mas só aquele que conheceu com profundidade, no íntimo do relacionamento com Deus, é que vai. Por isso a gente tem que ficar atento, ficar ligado. Porque ontem o pastor Vanilson pregou isso, me chamou muita atenção, foi a abertura da pregação. Deus, ele tem o seu modo de trabalhar e de fazer, e muitas vezes o seu modo de trabalhar é completamente diferente do que a gente imagina. Por isso que nós precisamos estar em comunhão, prestando atenção, porque senão a gente acaba entrando no que todo mundo fala que tem que fazer e aquilo desagrada a Deus. Nós temos que fazer o que agrada e que nos vai gerar relacionamento com intimidade com o nosso Senhor, ok? Alguma dúvida da parábola das 10 virgens? Eu vou só repetir
a figura do amigo da noiva, né? Aí a Bíblia vai contar que as noivas todas dormiram, aí veio o amigo da noiva gritando, né? Acorda que o noivo está chegando. Eu já ensinei isso para vocês, mas vamos lembrar de novo. Como é que é na cultura judaica o casamento? Eles faziam um contrato. Isso era para ter explicado no começo, eu pulei. No começo da última aqui, da primeira. Aqui. Eles faziam um contrato, e nesse contrato acertava-se que eles iriam se dar em casamento. O noivo tinha a missão de ir preparar a casa e a noiva de se preparar com o enxoval. E não se viam, ficavam separados. Quando chegava que a casa estava pronta, preparada, o amigo da noiva vinha gritando: o noivo está vindo, o casamento vai acontecer, as bodas vão acontecer. E aí a noiva, que já estava preparada, corria para juntar suas coisas e receber o noivo. Assim que era o casamento judaico. Por isso que Jesus nos compara, né, a nós, nosso relacionamento, como as bodas do Cordeiro, o casamento. Quando que foi feito o contrato de casamento da igreja com Jesus Cristo? Em qual momento vocês imaginam? Imagina aí Jesus na terra. E aí ele sela um contrato, uma aliança com a igreja. Tem uma história específica na Bíblia que vai mostrar esse momento. Oi? Depois que ele ressuscita? Não, antes dele enfrentar a morte, ele faz o contrato com a igreja. Na Santa Ceia, será? O que vocês acham? Não, porque bebe o corpo. Ele pega o corpo Toma, por exemplo. e ele pega o suco da uva. E na uva ele fala o quê? Essa aqui é a nova aliança do meu sangue. Então ali a igreja fez um contrato com Jesus de casamento. Antes disso, em João 14 ele fala: eu preciso ir vos preparar um lugar. Então ele já estava dando as dicas do casamento. Eu vou e vou vos preparar um lugar, mas não vou deixar vocês só. No tempo de Jesus Cristo, quem cumpriu o papel do amigo do noivo foi João Batista, que ele vinha proclamando que ele estava vindo. E no nosso tempo é o Espírito Santo. Jesus disse: eu vou e não vou deixar vocês só, vou deixar o Espírito Santo com vocês. E o Espírito Santo, ele vai te convencer do pecado, do juízo, da justiça. A unção do Espírito Santo vai ensinar tudo que vocês precisam saber. A própria unção de Deus é aquela que nos ensina tudo. Hoje a gente para estudar, mas se eu te falar assim, que você não precisa. Você não precisa de teologia para aprender de Deus. Porque a unção de Deus, se você orar, ela vai te ensinar tudo que você precisa. A gente para estudar porque a gente gosta. Mas não é porque, eu preciso disso para aprender da Bíblia. Não. Se você orar mesmo, o Espírito Santo, ele te ensina tudo que você precisa. A Bíblia diz, é uma garantia, é uma verdade. É errado estudar? De maneira nenhuma, senão a gente não ia nem estar aqui, né? É muito bom, porque aqui junto a gente vai trocando ideias, a gente vai aprendendo mais. Mas a unção nos ensina tudo que a gente precisa. E o Espírito Santo, ele vem nos alertando. Por quê? Porque ele não quer que a gente seja pego de surpresa. Ele quer que nós estejamos... O que acontece? Como é que eu vejo a figura do Espírito Santo hoje? Ele está nos avisando: o noivo virá. Ele ainda não falou: corre que o noivo chegou. Ele ainda não falou isso, o noivo ainda não chegou. Mas ele está nos avisando que o noivo virá. Sabe aquele amigo que durante você está se preparando para o seu casamento, chega aqui e pergunta assim: e aí, amiga, já comprou isso? Já comprou aquilo? Já preparou o teu enxoval? Vamos fazer um chá de cozinha? Vamos fazer um chá de lingerie? Vamos fazer isso? Aquela pessoa que vai ajudando você a organizar as suas coisas. Eu enxergo o papel do Espírito Santo hoje assim. Ele vai nos ensinando: olha, tenha sua vida com santidade, larga o pecado,
Vamos fazer corretamente? Vamos perdoar? Vamos esquecer? Quando você vai fazer alguma coisa errada, o Espírito Santo vem e fala assim, não faz. Mas aí você decide se faz ou não. Então ele está nos ajudando a gente a nos preparar. Mas vai chegar um momento que ele vai dizer, Jesus está aí, ó. Mas E a forma de se preparar não é também lei? Não, mas quando eu falo que não precisa estudar, é você ter uma faculdade para você entender da Bíblia. Você tem que mais do que ler. Isso. Ah, eu só vou entender da Bíblia se eu fizer teologia. Não. Você vai entender da Bíblia pegando ela e lendo. A gente se reúne para estudar, para ajudar. Mas se você pegar a Bíblia sozinha na tua casa e você pedir Espírito Santo me ensina, ele te ensina. Não é bom esclarecer, senão você vai ir embora pensando assim, então não preciso nem ler a Bíblia. Eu não fico confusa com a pergunta. Tem que perguntar mesmo. Não, você vai ler. Olha, eu tinha uma professora na faculdade. Isso. Eu tinha uma professora na faculdade que ela começou a ler a Bíblia e ela ficou muito, muito indignada. E ela foi orar. Meu Deus, eu interpreto leis. Ela era mestre de direito. Era doutora, mestre, ela tinha uma professora super gabaritada. Eu interpreto essas leis malucas que esse povo faz. E eu leio a Bíblia e não entendo nada. Porque a leitura da Bíblia com os olhos humanos, você não vai entender. Agora tem pessoas que nem lê sabe, mas só de ouvir alguém lendo, ela entende tudo. Por quê? Porque quem ensina é o Espírito Santo. Tem gente que não sabe ler, mas orou o Espírito Santo, e o Espírito Santo ensinou ela a ler a Bíblia. Ela lê a Bíblia, mas se der outra coisa para ela ler, ela não lê. Mas a Bíblia ela lê. Vocês já viram testemunhos assim? Ultimamente está raro, porque os irmãos não estão buscando muito mais não. Mas aquelas senhorinhas do círculo de oração, elas sabiam ler a Bíblia, mas não sabiam qualquer outra coisa, porque o Espírito Santo tinha ensinado. Eu já ouvi testemunhos de pessoas chegar assim e falar, Espírito Santo me ensina, eu quero tocar para o Senhor. E vinha um anjo ensinar a pessoa a pegar um violão e tocar, e ela tocar hinos. Toca outra música, não faz nem ideia, mas pegou para tocar hino, tocar para Jesus e sai. Uma lá no meu prédio. A senhora conhece? Ela falou que não sabia nada. E a mulher foi no monte e ela saiu de lá. Lendo. Conseguiu tocar. Conseguiu tocar. Ela toca violão e ela dá aula de música. Olha aí, o Espírito Santo ensina. É igual quando uma pessoa tem um dom de língua, que Deus dá uma língua para ele falar da palavra dele, para outra pessoa dele, você vai saber. Tem casos. Línguas estranhas, não é só a língua dos anjos que Deus dá para o ser humano falar, ele dá a língua dos homens também. Já teve caso do próprio, se eu não me engano, foi um missionário. Ele estava em outro país e aí ele começou a falar em línguas estranhas e a pessoa que estava na frente começou a responder e quando terminou ele falou, você estava conversando comigo no meu dialeto. E o missionário não fazia nem ideia. E ele entregou um recado para a pessoa no dialeto. Então, a línguas estranhas é tanto língua dos anjos como língua dos homens, né? E aqui, ó, por que Deus mandou o Espírito Santo? Porque Deus não quer que sejamos surpreendidos e por isso nos alerta sempre a estarmos cingidos, prontos e adornados. Nós estamos no estágio de noivado, por isso que é a noiva de Cristo. Nós ainda não somos casados. Tem gente eu já estou casado com Cristo. Eu falei, antecipou o passo. Nós ainda somos a noiva de Cristo, nós estamos no noivado. E foi firmado o contrato na última Santa Ceia. E quando é que vai ser a consumação? A consumação vai ser nas bodas do Cordeiro. Nas bodas do Cordeiro. Quando que se vai dar as bodas do Cordeiro? Isso aí é outro assunto polêmico, a gente pode entrar depois, os assuntos dos Apocalipse, tem as interpretações, né? Antes, durante, depois, arrebatado, antes, depois. Mas as bodas do Cordeiro, eu entendo que já é o momento final, já é o julgamento final, depois do trono branco, depois da guerra do Armagedon, depois dos 1000 anos do reinado, depois de tudo isso. Aí vem as bodas do Cordeiro, joia? E aí nas bodas do Cordeiro ele vai estar casado, de fato, com Jesus. Porque depois que casa não separa mais, e a gente vai morar na casa dele, na Nova Jerusalém. Amém? Então tá, gente, por hoje a aula é essa. Olha, consegui terminar 9h05, que maravilha! Que bom! Pode desligar já.
Eu quero pedir perdão porque essa semana eu não tive tempo